Society of Animal Science, participou de vários experimentos do NRC e uma cabeça brilhante. Então eu não podia deixar passar uma oportunidade de trazer o Bob para falar para a gente, tá? Grande amigo. Bob, você é um cara top, por favor. Como o Bento bem falou, toda a nossa história começou com essa visita do Bill Clinton em 1997. Olha, cara! Tá? Bill Clinton visitou o Brasil e se encantou com várias coisas. Conhecendo o Bill, provavelmente era mulata, mas vocês vão ver o caso. Mas ele gostou tanto que ele firmou um acordo de cooperação acadêmica com o Brasil. E junto com o Ministério da Educação do Brasil, a Secretaria de Educação dos Estados Unidos, formaram esse programa para fomentar intercâmbio de estudantes. Certo? E com isso apareceu um edital do projeto. Eu fiz o projeto do edital, porque olha só, eu já recebi centenas de brasileiros na Universidade da Califórnia, sem exagero, centenas. Os jovens aqui não vão lembrar de uma plataforma chamada Orkut, antes do Facebook nascer. E ainda quando era Orkut, tinha um grupo lá que chamava Alunos do Bob, tinha mais de 80 alunos, naquela época. Tá? Mas aí apareceu esse edital, precisava ter 2 universidades americanas e 2 brasileiras no ramo de zootecnia. E a princípio eu tinha conversado com o pessoal da Exalc, eu tenho muita conexão lá, ainda tem, mas a Exalc não é zootecnia, é agronomia. Então vim parar aqui que tinha zootecnia. Eu tinha escutado falar do Bento por muitos anos, né? Era famoso e tal, mas não o conhecia pessoalmente. Na época ele era diretor da escola aqui. Então eu desci em São Paulo, vim até a sala dele, nunca tinha visto como ele gordo, tá? E falei, olha, isso foi uma sexta-feira. Falei, diretor, tem esse edital, precisa ser assinado pelo reitor até segunda-feira. Faz favor, assina e encaminha. Ele falou, como é que é? Eu falei, não, vou fornecer bolsas para alunos brasileiros ir para os Estados Unidos, americanos vir para cá também, fazer um intercâmbio mútuo. E daqueles todos os daqueles alunos que eu já tinha recebido, praticamente todos tinham um patrocínio. Então não ficava a oportunidade de ir para lá para alunos de famílias com menos recursos. E com essa bolsa a gente podia oferecer essa oportunidade. Eu expliquei para o Bento, ele não leu o projeto. Uma irresponsabilidade total pelo diretor dessa escola, porque ele falou, então dá essa merda aí que eu assino. E foi aí que eu encontrei minha alma gêmea, porque ele é porra louca, igual eu. Entendeu? Diz assim, é para fazer, então vamos fazer. Entendeu? E eu percebi ao longo do tempo, professor Azeudo, honra com a sua presença, eu percebi que, além dessa personalidade que a gente afirmou muito, que era um cara como eu, com um pé na academia e um pé no campo. É botina suja. Certo? Porque na academia nós temos um problema sério, que é ficar debatendo o sexo dos anjos. Sabe? Não ir para o curral, não ir para o campo. E nós temos essa característica em comum também. E então essa foi a nossa primeira experiência. E várias outras oportunidades que eu cheguei nele, ele falou, vamos fazer o treino. Ele falou, é bom, então vamos fazer. E ele nunca perguntou, assim, nunca duvidou se era bom para fazer, se não era bom para fazer, se era bom para fazer, eu vou fazer. Então quando ele falou, eu vou fazer um simpósio, você vem, eu não tive escolha. Entendeu? Tantos anos dele atender todas as minhas demandas malucas, sem questionar. Quando ele falou, vamos fazer, você vem para o simpósio, eu falei, eu estou dentro. Nem sei do que se trata, mas eu vou. Tá?
Então não tive escolha nisso aí. Isso aqui foi, nesse projeto da FIPSE, uma visita que nós fizemos lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tá? O Paulo também participou, fizemos visita aqui na USP também. Tá? O Paulo David participou, não está aqui, não sei. Participou também, sempre foi um grande parceiro em projetos de pesquisa também. E eu falo assim com o Bento, porque o Bento é a cara do Gemina, né? Ele que aparece, ele que dá palestra, ele que viaja, ele que aparece. E quando você tem uma situação assim, olha, muito cuidado, tá? Porque se tem esse cara, você pode ter certeza que por trás dele tem um cara que faz todo o trabalho. Viu, Júnior? Eu esqueci de você não. Tá? Então, aqui a dupla dinâmica são eles. Ele aparece e ele trabalha. Falando nisso, já que eu estou com o microfone na mão, eu não vou ficar dando elogio, essas coisas, gratidão, porque a gente já é amigo e não precisa dessas coisas. Mas eu percebi que uma coisa que faltou ontem foi que teve muito elogio, muita gratidão, mas cachaça que é bom nada, né? Então eu queria presentear aos dois, pelo menos uma homenagem mais concreta. Vocês vão ter que dividir, mas essa divisão é boa. Elogio, muita coisa assim, mas pô, uma cachaçinha é bom também. Bom, o outro motivo que eu estou aqui, esse jovem que está aí, que está praticamente irreconhecível, mas em 1993 apareceu esse rapaz lá no meu departamento, em Davis, estava fazendo doutorado de sanduíche. Conheci ele e tal. Numa sexta-feira à tarde, eu fui andando no corredor e ele tem um mineirinho andando por aí, perdido na vida. E eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, não, falei, tem planos para hoje? Eu falei, não, então vamos lá em casa comer uma carne. Lembra disso? Dr. Cláudio Magnabosco, para quem não conhece. Ou não reconhece. E com isso, então, nasceu uma grande amizade. Então, o nosso negócio, a pecuária é interessante, é um negócio que é em Uberaba, que é a terra do Cláudio, fala assim, o gado tem que ter as 3 R, né? Raça, ração e relacionamento. O nosso negócio é muito baseado em relacionamento. E na ciência animal, na zootecnia, não é diferente. Certo? A gente cria esses relacionamentos que são, muitas vezes, relacionamentos de trabalho, de respeito, de admiração mútua e de amizade. Tá? E essas amizades persistem, não são bobas, né? Então, esse é outro motivo. Cláudio, então, a gente ficou amigo, que ele me trouxe ao Brasil em 95 para fazer uma palestra na SPZ sobre qualidade de carcaça. Tá? Foi o começo da minha jornada profissional aqui no Brasil, em 95. Tá? Então, eu sou muito grato, falando de gratidão, esse tipo de coisa. Então, na linha do tempo, já em 2001, um rapaz chamado Fabiano Araújo foi para Davis fazer o mestrado. E junto com o Cláudio, nossas discussões, nós identificamos que sim, qualidade de carcaça e qualidade de carne era uma área absolutamente carente no Brasil. E decidimos investir em tecnologia e conhecimento para tentar modificar essa situação. O Fabiano e eu fomos até a Iowa State, fizemos treinamento com o cara que desenvolveu toda a parte de ultrassonografia de carcaça para a raça Angus. Tá? E, junto com o Cláudio, identificamos alguns criadores pioneiros no Brasil dispostos a investir nessa nova tecnologia. Certo? A OB foi fundamental, o Zé Roberto da hora foi fundamental. Certo? Começamos a fazer os trabalhos. Nós tínhamos a tecnologia e tínhamos a capacitação, mas nada daquilo foi feito por Gato Zebu.
Então, eu, como cientista, não, eu não vou pegar e adaptar uma coisa pronta, estragar a taurina e botar aqui no Brasil. Então, nós começamos a fazer pesquisa, foram 2 anos de pesquisa, ok? Fizemos medições de machos e fêmeas aos 12, 15, 18, 21 e 24 meses, para definir as curvas de ganho desse gado, definir os protocolos, as idades corretas, certo? Como é que era. Fizemos abates também para verificar que os dados do ultrassom estavam batendo com o dado do frigorífico. Tudo isso antes de fazer o primeiro trabalho. Eu não sou melhorista, mas vocês vão dizer, não sou geneticista, mas acabei entrando nessa área por osmose, eu acho. Coisa do destino. Tá? Então, com isso, nós fizemos todos esses estudos e com a colaboração do Dr. Raizildo, que nos honra com a sua presença aqui. Um dia eu fui lá conversar com ele e falei, Raizildo, nós queremos trabalhar com qualidade de carcaça. Ele falou, não, mas isso aí não vira nada, isso aí tem muita gente fazendo e não vira. Eu falei, não, doutor, deixa eu explicar. Nosso intuito é coletar dados de uma forma padronizada, com um grupo de contemporâneo, respeitando todas as normas, para alimentar a base de dados para fazer a avaliação genética. E o olho do professor brilhou. Ele falou, não, aí a conversa muda, aí é diferente. Então começamos a trabalhar em 2013, a LCP, das nossas primeiras décadas de carcaça da raça Nelore. Lembrando, para quem faz melhoramento, não é impossível melhorar aquilo que não se mede. Certo? Então, fluxo de informação normal, que é na fazenda, tem a coleta de dados, os registros, vai tudo para o programa, verifica os dados, faz a avaliação genética, lança as DEPs e as informações dos animais, certo? A gente já conhece. Aqui é o Fabiano, o doutor Wilson, lá em Iowa, da menino, né? E isso aqui foi durante uma das primeiras reuniões que nós fizemos lá em Ponte Lacerda, na UP. Aqui está o jovem pesquisador Fernando Bosco, o falecido já, o vídeo Carlos Dando Trito. Eu também estava um pouco mais em boas condições na época também. Aqui nós no patente, muito trabalho, tá, para gerar esses primeiros dados. Na época, o Fabiano era meu aluno, mas eu virei peão dele. Por quê? Porque ele estava fazendo disciplinas lá em Davis e não podia vir. Eu que vinha fazer os ultrassons. Tá? Já estava começando a branquear o cabelo, mas em cima estava preto. Fazendo toda a parte de frigorífico junto, certo? Então, isso virou a tese de mestrado do Fabiano, virou algumas outras publicações. Esse trabalho e os trabalhos que se sucederam, foram dezenas de teses e publicações. Tá? Eu nem entrar no mérito, porque é normal, né? Para a ciência. Se a gente não publica, não adianta. Bom, protocolo muito simples. Nós medimos área de olho de lombo e espessura de gordura entre a 12ª e a 13ª costela. Também fazemos outra coleta de imagem para calcular o marmoreio e fazemos também a avaliação de gordura sobre a garupa. Aqui usamos na costela, usamos o transdutor e a guia para acompanhar a curva do animal. E aí vocês veem o corpo que leva o animal, acho que eu de novo. Aqui na garupa nós temos a picanha e acho que o alcatra, certo? Medimos a espessura de gordura nesse ponto de intersecção. E esta é a imagem que a gente coleta para marmoreio. A gente vê aqui são as costelas e uma imagem
longitudinal. Hoje em dia temos aparelhos que são, eu acho, melhores, mais portáteis, mais fáceis de levar na mochila, certo? Com excelente qualidade de imagem. Ele tem imagem de filé, da picanha e do marmoreio. E tudo cabe nessa paletinha. Ao mesmo tempo, estamos publicando nas revistas científicas, também fazendo divulgação. Isso aqui saiu em 2011, certo? No DBO. E o que a gente percebeu é que o mercado estava muito ávido de informação. Mas tinha muita gente fazendo. Qualquer veterinário tem ultrassom, ele acha que sabe fazer medir carcaça, mas não sabe. Aí, olha só como é que são as coisas. Nós decidimos. Eu acho que nós somos razoáveis como cientistas, como empresários somos uma porcaria. Porque nós decidimos que o jeito da gente padronizar o mercado de trabalho de ultrassonografia era de treinar os nossos concorrentes. Promovemos vários cursos de treinamento teórico, prático, inclusive um aqui, na Escola de Medicina Veterinária. Não era veterinária na época. Aí o professor Razil também nos deu palestras, o Fris veio, o Doel, o Pedroso, olha, está novinho aí também, certo? Fizemos vários cursos de ultrassonografia, certo? Também juntando a parte de teoria, a parte do ultrassom, com a parte de avaliação da carne também. Certo? O Pedro Felício veio nos apoiou também. Quer dizer, a gente fez de tudo. Trouxemos americanos, pegamos quem sabia fazer as coisas aqui. Tentamos juntar, como você juntou aqui, tentamos juntar o que tinha de melhor de gente para poder alavancar e aumentar o conhecimento. Aqui está o menino Fabiano trazendo a lição da garupa, o J.R. Tate, que hoje é o professor acho que em Nebraska, tá? E situações diferentes para poder treinar o máximo de pessoas possível. Oi? Bom, mas foi professor, foi isso aí. Aqui também treinamento da interpretação de imagens, tem que ter um laboratório, os coleta e grava a imagem, depois vai para o laboratório e outro técnico especializado com certificação que faz a interpretação das imagens. Certo? Aqui não dá para perceber, viu, Pedro? Mas é a Camila, que foi aluna aqui também do mestrado, que a gente orientou. E, ao mesmo tempo, a gente tem que dar o crédito ao Jean Mitarot, grupo dele, que, na verdade, nos antecederam fazendo ultrassom no Brasil. Ele, o Jaime, é que realmente trouxe essa tecnologia para o Brasil a princípio. Certo? E ele, junto com o Marcos Jocou, o Fabiano, criaram essa associação de técnicos de ultrassom do Brasil, que é a que promove cursos de treinamento hoje e a certificação dos técnicos de campo e de laboratório. Certo? No início, isso foi feito com a colaboração com a Ultrasound Guidelines, que é dos Estados Unidos, e vinham os técnicos de lá e coordenavam as provas de certificação, certo? Até que chegou um momento que, acho que foi o Mike Tess, né? Que falou para o Jaime, vocês têm total competência de fazer isso aqui, vocês não precisam da gente. E desde então atuam também com suas próprias pernas. Eu acho que se qualquer coisa, se tiver uma diferença em rigor e qualidade, a Tubra é mais rigorosa do que a UDC, o seu processo de certificação. Eles são muito sérios. Então, para que um técnico de campo ou de laboratório seja certificado, tem que interpretar 40 imagens de animais, coletar 20 animais 2 vezes, certo? Tem que ter uma concordância entre os dois e tem parâmetros mínimos de viés, de desvio, de correlação, para que
a gente tenha certeza que aquele técnico que está coletando é fidedigno, porque está na carcaça daquele animal. Certo? Então, com a certificação, a gente tem confiança de que realmente nós estamos medindo aquilo que deve ser medido. Porque é uma metodologia que é muito técnico-dependente. É fácil, se você colocar a sonda no ângulo errado, no local anatômico errado, você consegue distorcer o resultado brutalmente. Certo? Lembrando, por exemplo, o contrafilé é um cilindro, né? Se eu vou medir a área, eu não estou medindo perpendicular, está num ângulo. Se eu mudar o ângulo daquela sonda, eu vou mudar a área. Certo? Então, tem certas nuances assim que tem que ser respeitadas. Certo? Então, o técnico tem que ser muito bem capacitado e certificado. E no laboratório é a mesma coisa. Então, com essa vinda do Fabiano para cá, nós formamos uma empresa chamada Serviços Tecnológicos e isso nos permitiu, então, expandir o trabalho e atingir mais criadores. Nesse caso, temos mais ou menos o mesmo fluxo, só que nesse caso a Val vai fazer uma avaliação intra-rebanho que é fenotípica, não se confunda com a avaliação genética, é fenotípica, mas que complementa as avaliações genéticas e tem sido bastante útil para os criadores. Fazemos ranking de classificação, desenvolvemos um índice bioeconômico, que eu vou mostrar daqui a pouco, e vamos acompanhando os resultados ano a ano, safra a safra, com os nossos clientes. Então, o que tem acontecido? Bom, em 2003 tivemos a primeira publicação no sumário da NCP. Em 2013 já tínhamos acumulado suficientes dados para de marmoreio, porque nem todos os criadores medem marmoreio. Hoje está mais ou menos 25, 27% dos criadores estão medindo marmoreio. Até o ano passado, completamos só na NCP 357 mil observações de ultrassom. Mas nós fornecemos dados para todos os programas, para a DCZ, para a GNCruz, para todo mundo. Certo? Então, eu tenho certeza que isso aqui tem pelo menos 100 mil mais do que isso. Esse ano nós vamos bater 1 milhão de observações. Então, não sei se a Marina ainda está aí, ela falou que um dos desafios é a massificação da tecnologia. Tá? Acho que 500 mil de dados, não sei se isso é massificado ou não. Tá? Eu queria ter 10 milhões. E vamos chegar. Tá? Mas tem sido um crescimento exponencial e nessas 4 raças evoluídas. O que tem acontecido então? Isso aqui foi, obrigado ao Fernando por me fornecer essas informações, mostrando o que tem acontecido com as DEPs ano a ano. Tá? Voltando lá na década de 50, tá? DEP, por exemplo, a área de Odilon. Quem que estava selecionando por isso? A seleção era feita por gado de exposição, quem ganhava em Uberaba, né? Era escolhido. Então, basicamente, não aconteceu nada, até caiu um pouco. Isso aqui corresponde ao período que o Nelore ficou dessa altura, alto e fino, né? E aqui em 2003 começamos com as primeiras DEPs. Olha o que tem acontecido de lá para cá. Isso aqui é a base toda da NCP, a população inteira de Nelore. Para vocês, alunos jovens que estão aqui, vocês estão conhecendo a pecuária, a bovinocultura, como é que é o gado. Vocês estão conhecendo um gado que não existia 20 anos atrás. Tá? Há 20, 25 anos atrás, o Nelore era uma raça diferente. Mudou, transformou. Vocês concordam comigo? Nada a ver. Tá? Eu não estou falando que o mérito é nosso, tá? O mérito é dos criadores. Tá? Vocês, eu, a gente fornece ferramentas. Quem faz o trabalho são eles.
Mas olha o que tem acontecido então de lá para cá, em termos de área de odilômio. É brutal. Espessura de gordura. Não dava, caiu um pouco com aquele gado pernata, de repente. Isso é uma média de DEP. Nem falando de fenótipo. DEP. Espessura de gordura na costela. Espessura de gordura na garupa. Vocês estão vendo um padrão aqui? Marmoreio. Começamos a avaliar 2013, então. Ainda está pegando o impulso. Será que isso tem que dar certo mesmo? Tem? E sempre estamos tentando, sabe, a gente tem que estar inovando, né? Sempre tem que estar inovando. Então, em 2017, a NCP, eu falo muito da NCP, não é a despeito dos outros programas, é porque a gente começou, junto com o professor Rezilda, o Cláudio, a equipe da NCP, e é onde eu pessoalmente tenho mais contato pessoal. Tá? Mas os outros programas estão exatamente no mesmo caminho, mas a NCP muitas vezes é pioneira nessas avaliações. Então, em 2017, começamos a avaliar ingestão de matéria seca, consumo alimentar residual, certo? A eficiência alimentar e maciez. Esses dados de maciez nasceram um projeto, Cláudio e eu ideamos junto com o Sr. Ovidio Carlos, na OB, porque eu não sou geneticista, mas já estava com nutrição, qualidade de carne, qualidade de carcaça, e como eu não entendo nada, entendia nada. Hoje eu entendi um pouquinho da pecuária brasileira, mas aí eu perguntei, essa carne do zebu é ruim mesmo? Ela é dura? A carne do zebu é mais dura que do taurino. Mas será que é mesmo? Quais são os túmulos que produzem carne mais macia, mais dura? Não sabemos. Fulano fez um abate de 20 animais, outro fez outro abate técnico aqui, deu carne boa, carne ruim, então. Ninguém estava sabendo. Eu falei, gente, desse jeito não dá. Vocês ficam achando as coisas, vocês acham que é isso, acham que é isso. Cientista não tem que achar nada, tem que medir. Então, eu fui conversando, nós fomos conversar com o Sr. Ovidio Carlos, falando, Ovidio Carlos, nós precisamos saber qual é a genética dessa característica, de maciez. Então, o que vocês precisam? O senhor me presta 500 vacas. E, por sorte, além de ter os animais, ele também ao ver, mantinha o banco de germoplasma. Então, ele tinha guardado no botijão e também em vivo, tá? Animais fechados nas linhagens principais dos genearcas que vieram da Índia, da importação. Então, Cláudio já tinha definido 14 linhagens principais da raça Nelore. Então, nós encontramos indivíduos representativos de cada linhagem e acasalamos com aquelas 500 vacas. Eu falei, todo experimento tem que ter grupo testemunha. Qual é o nosso grupo testemunha? Eu escolhi 2 touros averdianos para servir como testemunha. Fizemos acasalamentos, nasceram os bezerros, tá? Foram criados, foram recriados. Depois da recria, trouxemos aqui para Vale do Rosário, a doutora Regina Margarida nos ajudou demais. Na época, pensando no Abílio, mas não é Abílio. O Albino, que estava aqui na FZ, fizeram uma parceria, mandaram várias alunas para lá, né? Inclusive a doutora Angélica, certo? E fizemos toda a avaliação de qualidade de carne também, desempenho, carcaça, carne no prato. E com isso a gente parou de achar. Passamos a saber qual era a genética. Coletamos DNA. O Flávio ajudou com o processamento dos DNA também, certo? Muito agradecido a ele.
E começamos então a identificar sequências de DNA que correspondem a maciez de carne. Ok? Então, em 2017, isso virou técnico para maciez. Claro, muitos outros trabalhos, o Bento também copiou a gente, descaradamente, sem pudor nenhum. Mas o bom técnico faz isso, tá? Eu copiei de outros também. Eu copiei o trabalho da Clay Center. Certo? O bom técnico, quando vê uma coisa boa, copia. Tá? Vocês fizeram muito mais do que nós, né? Com a CFM. Isso é bom. Eu estou fazendo acusação, mas é porque é bom. Ele demonstra a inteligência dele. Expandindo também para a raça Buzerai, gestão de matéria seca, consumo residual. Em 2020 já calculamos um novo índice que é de frame size, né? Porque se percebeu que tinha muito a ver o porte do animal com a sua qualidade de carcaça, seu desempenho. Então assim a coisa vai evoluindo, sempre melhorando, né? O melhoramento é isso, sempre melhorando. Bom, só para comentar sobre eficiência alimentar, isso aqui começou lá no B também. O Vídeo Carlos era um maluco. Ele comprava cada ideia que a gente tinha e falava, pô, que legal, vamos fazer. Tá? Nós fizemos uma linha de coxo de 500 metros, que era aquele tambor azul, e a gente tinha que pesar o alimento no balaio, tratar o gado, tirar a sobra no dia seguinte, tratar 3 vezes ao dia, tirar a sobra de manhã, pesar tudo, para calcular o consumo dos animais. Eu orientei uma vez no mestrado, chama Yuri Tajala, que hoje está na Naval. O menino perdeu 12 quilos fazendo aquele projeto. Tá? Mas é muito trabalhoso. Então, começamos a fazer esse trabalho da mesma forma lá no Buzerai, mas e começou a sair esse negócio de uma forma mais para massificar isso. A gente precisava de equipamento. Então, nós importamos. Eu fiz um projeto com o Luciano Borges Ribeiro, da Canja da Matinha, e importamos aparelhos do Canadá, eu sei, coxos eletrônicos para fazer esse trabalho. N teses, dissertações, trabalhos publicados, inclusive aqui na FCE. O marido da Marina, que falou ontem, ele foi meu aluno também, ficou lá em Davis comigo, voltou e fez trabalho com os calangueses, aqui, os coxos que tinha aqui, certo? Fez um trabalho espetacular, mediu metabolismo de proteína, um monte de coisa, para entender a biologia dessa característica, certo? Aqui é a linha de coxo lá na UB. Tá? Imagina a trabalheira que é isso aí, uma canseira. Tá? Já aqui não, já aqui o coxo é eletrônico, tem uma balança embaixo, o animal entra, o chip identifica o chip e já mede automaticamente o consumo do animal. Claro, como tudo, começou a virar bagunça. Né? Então, cada um fazendo do jeito e sem norma. Sem norma, vira bagunça. Vira bagunça, eu gosto de bagunça. Tá? Eu já gostei mais, eu já brinco no canal. Mas bagunça às vezes é bom, mas para trabalho sério, para genética, não é bom. Por quê? Porque se você tem dado ruim que entra na base de dados, tem aquele velho ditado americano, entra lixo, sai lixo. Então tem que ter norma, tem que ter padrão. Então nós juntamos uma comissão, fizemos o padrão, o primeiro manual de procedimentos, certo? Depois de alguns anos foi revisado, fizemos a segunda edição, certo? O apoio da BCZ, apoio da ICP, outras entidades, e voltamos às regras do jogo. Nem todo mundo respeita, mas tem as regras. Hoje já tem equipamento nacional, certo? Então aí que saem essas. Bom, esse eu meio que pulei o Gorba até um pouquinho. Esse aqui é o trabalho que saiu da Angélica, insistiu e ó, ficou bom, viu? E eu mencionei o trabalho de maciez lá
do zerar e ter, foi outra vez. Eu catei o criador, tá lá em Pirajuí, perto de Lins, viemos até aqui, bati na porta do Bento, falei, Bento, nós vamos fazer um projeto assim. Tá dentro ou tá fora? Falei, tô dentro, pô. E é por isso que eu tive que vir pra cá. Aí lá vai nós, tá dentro do frigorífico, estamos fazendo o mesmo trabalho, desenhagem, só que dentro da raça cruzerada. Esse está mais devagar um pouco, porque não tem escala, que é o objetivo, né? Mas está saindo, vai sair, tudo com genômica também. Certo? Então, cara, esse cara aqui é um companheirão. A gente tem sido abençoado na vida com alguns amigos, companheiros de guerra, que quando está na hora de estar lá na trincheira, você sabe com quem você pode contar. O frame score que nós fizemos, analisamos então isso aqui eu vou confessar, grande parte disso aqui saiu da caixola, tá? Mas copiando o sistema que já funciona lá fora, tá? Então o que acontece? Qualquer pecuarista dos Estados Unidos que a gente fala, ó, isso aqui é um animal de frame 5, ele já tem uma ideia na cabeça que para aquele animal chegar no grau de acabamento de marmoreio para ser choice, que é o que mais remunera, tá? Aquele animal tem que pesar 520 quilos, digamos. Se ele aumentar para 6, para chegar no mesmo grau de acabamento de marmoreio, ele tem que aumentar 100 libras, 45 quilos. Certo? É regra. Todo pecuarista tem isso na cabeça, nasce com isso na cabeça, certo? Então, cada grau de frame score que vai vir na nota corresponde a 100 libras de peso ao abate. O GMA tinha feito um trabalho com frame, Orimoto, né? Não funcionou. Mas não funcionou porque eles não fizeram o que eu fiz, eles não colocaram o dedo na balança para fazer acontecer. Então eu fiquei pensando, como é que eu faço para o Nelore? Bom, tem que ser uma coisa prática. O criador sabe o que aquilo significa. Eu falei, sabe o que? Nós vamos fazer uma escala, onde cada escala numérica corresponde a uma roupa de peso ao abate. Simples assim. Tá? Em vez de ser 100 libras, vai ser uma roupa de peso. Aí dá para entender o que é a diferença do frame 6 e do frame 7. E como o zebu tem uma variação muito grande, em vez de ser uma, virou uma 12. Certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui para machos e fêmeas, frame score bom de 1 a 11, certo? O que corresponde em arrobas? 12, 13, 14, até 22 arrobas. Para atingir o mesmo grau de acabamento, que eu defini como acho que foi 6 milímetros de gordura. Tá? Então, se eu quero uma carcaça com 6 milímetros de gordura, em média, tá? Vai ter variação individual, mas em média, para ter 6 milímetros de gordura, com um animal de 18 arrobas, eu preciso de um frame 7. Certo? Simples assim. Agora, isso aí não tem dado, não. Isso aí foi. Eu botei o dedo na balança e falei, vai ter que ser assim. Isso aí é arbitragem. Caixola. Aí vamos catar dados, o Paulo que também botou a equipe dele para trabalhar, e fizemos todas as avaliações baseadas em peso, idade e altura, aqui na garupa. Então, o que a gente descobriu? Que tem correlações genéticas interessantíssimas, com peso, claro, quanto maior o frame, maior o peso em diversas idades, tá? Nada com idade ao primeiro parto, negativo para PPP, tá? Ou seja, olha só, pasme, o animal de frame mais alto é menos precoce, tem menos probabilidade de parto precoce. Quem imaginava uma coisa dessa? Todo mundo sabia disso, pô, mas agora tem número.
Entendeu? Então eu não acho mais, eu sei. Certo? Quando eu seleciono um animal de freio mais alto, eu vou perder precocidade sexual. Mais tardio. E assim por diante. Com gordura, tem uma correlação genética muito negativa, certo? E assim por diante. E heredabilidade de 30%. É uma característica altamente herdável. A gente percebe uma coisa, tá? Eu não tenho os dados para mostrar, mas quando a gente trabalha com criadores, a gente trabalha com mais de 250 criadores hoje. A gente trabalha com criadores que fazem o desafio das precocinhas e fazem corretamente, que é fazer o desafio e descartar as vazias. Isso aí melhora a precocidade, que é uma barbaridade. O descarte é fundamental. Faz isso há alguns anos, acontece uma coisa interessante. Ela começa a ficar mais baixinho. Entendeu? Então a gente não tem que selecionar para frente. Se selecionar para precocidade, vai baixar o gado. É muito interessante. Mas é por causa dessa correlação genética. Cara, eu não sou melhorista. Quem escuta até acha que eu sei o que eu estou falando, né? Então, correlações negativas com gordura, não é natural que a gente já sabia. Agora, eu como nutricionista, eu não consigo parar de pensar na biologia daquilo que acontece, certo? E depois de mais de 30 anos trabalhando com eficiência alimentar, eu cheguei a uma conclusão. O animal que é mais eficiente, o animal que converte mais alimento em carne, faz isso porque tem uma exigência de manutenção menor. Ou seja, ele gasta menos energia apenas para se manter e sobra mais para desempenho. Certo? Então nós começamos a trabalhar na exigência de manutenção diretamente. Uai, se eu sei todas as calorias que entram, todas as calorias que ficam no corpo do animal, eu sei isso, eu estou pesando ele várias vezes por dia e ainda estou medindo a composição do ganho no ultrassom. Eu consigo calcular quantas calorias entraram, quantas calorias saíram e qual foi o custo de manutenção daquele animal. E comecei a calcular isso nessas inúmeras provas de desempenho e eficiência. Certo? Lembrando que o custo de alimentação representa mais ou menos 80%, a alimentação é 85% do custo de produção. Isso aí serve para boi, para frango, para porca. A escala de tempo é diferente, mas a porcentagem é mais ou menos constante. Certo? A manutenção representa mais ou menos 70% disso. Certo? E principalmente a alimentação das vacas. O boi não, o boi ele tem vida curta. Certo? Ele nasce, recria, engorda e vai para o pau. Em 2 anos ele está morto. A vaca não, a vaca pode ficar 10, 15 anos no rebanho. Então é ali que está o custo maior da alimentação do sistema de produção. Certo? Então a vaca representa 70% do custo e a manutenção dela então vira 50% do custo total do ciclo completo. Está na mão de metade do custo de produção. A gente fala muito em eficiência econômica e tal. Não adianta só medir desempenho. Se eu não sei quanto custa para mim, se o meu negócio depende de melhorar a lucratividade do negócio, eu tenho que trabalhar o custo. Porque o mercado define o preço. Tá? O mercado define se a roupa está 250, se está 350, se está... Entendeu? O produtor não tem controle sobre isso. Pode travar preço, fazer alguma coisa assim, mas o mercado define o preço. O produtor define o custo. Tá? É aquilo que ele tem controle. Tá? Então, se eu puder mexer no custo de alimentação, que é o maior, eu tenho que mexer na manutenção. Esse foi o trabalho que a gente iniciou lá na Rancho da Matinha,
os coxos GrowSafe, né? O Dr. Luciano Borges Ribeiro também tem sido um parceiraço nesse trabalho. E quando eu separo os animais das provas de engenharia, já está beirando 6.000 animais provados lá na estimativa, tá? Nós começamos em 2011, tem 14 anos de prova lá. Quando a gente olha os grupos de CAR baixo, que são os animais mais eficientes, e os médios e os altos, que são os menos eficientes, a gente calcula então uma taxa de mantença muito diferente para esses grupos. Certo? Obviamente, os animais que são mais eficientes, uma mantença mais baixa. E a gente tem esses dados há 14 anos. Então, o que acontece quando a gente olha na linha do tempo? Uma safra após a outra. Então, como é que eu volto? A taxa de redução na mantença do rebanho é 2,2% ao ano. É significativo? Extremamente significativo. Isso aqui vai impactar no bolso do produtor. Nós vamos ajudar ele a fazer mais dinheiro com isso aí. Tá? Então, isso aqui eu acho que é um negócio muito interessante. O Luciano fala para todo mundo que um pasto que 15 anos atrás ele botava 100 vacas, hoje ele põe 130. O mesmo pasto. Tá? Isso aí vira dinheiro? Acho que vira. Claro, tudo a gente faz publicações, né, Fernando? Ele é um tarado para publicar. E tem que ser na academia. Nos Estados Unidos a gente tem uma expressão na academia, né? Publish or perish. Quer dizer, publique ou morra. O acadêmico americano, se não publicar, está morto. Agora, o estudo não é diferente. Agora, eu não, eu sou aposentado, então para mim não interessa, mas eu continuo publicando, porque a gente pega o costume e vai no embalo. Né? Esse fim de semana eu vou preparar um trabalho para apresentar lá no Emoções, né, para mim? Então, isso aí está publicado, revista internacional, certo? Journal of Breeding and Genetics. Eu devo ser o não geneticista que mais publicação tem no Journal of Breeding and Genetics. Tudo bem. Obviamente a gente olha rentabilidade, correlações, rentabilidade da mantença, 0,009, que é razoável, tá? E temos as correlações também genéticas e fenotípicas. Olha só que interessante, correlação do CAR, Clarifier Residual Feed Intake, que é o CAR, consumo alimentar residual. 70% de correlação genética. Certo? Não é 70%. Então, aí nós vemos que nós não temos correlações com gordura, com ardor de lombo, porque o lombo até tem uma correlação negativa. Para gordura não tem, para todos os parâmetros aqui de fertilidade, precocidade não tem, rastreabilidade não tem. Ou seja, isso é bom. Isso significa que nós podemos fazer seleção para animais mais eficientes e com menor mantença, sem prejudicar o aspecto reprodutivo, que também é fundamental. Aliás, é mais fundamental. Bom, como dizem na minha terra natal, como se só for a pouco. Se não bastasse isso, a gente agora começou a trabalhar com emissões de metano, que é o que está na mídia, né? Agora esse ano vai ter mais uma COP lá em Belém, e o governo brasileiro fez alguns compromissos no âmbito internacional, que eu acho que talvez não fossem as coisas mais inteligentes do país, mas está feito, né?
Então, por exemplo, o Brasil assina compromisso de reduzir a emissão de gás metano em 30%. Vejam bem, uma coisa é fazer um compromisso de reduzir a emissão de carbono, porque o maior fator de emissão de carbono do Brasil é o desmatamento, de longe, disparadamente o mais importante. Mas não foi carbono, foi metano. Qual que é a maior fonte de metano? Fermentação ruminal. Certo? Então, em vez de atacar o elefante, que é o desmatamento, atacaram a formiga, que é o metano do boi. Tá? Péssimo para a pecuária. E não vai dar resultado. Mas é um compromisso. Não vai cumprir. Mas nós vamos sofrer cada vez mais pressão em cima dessa questão ambiental. Então, bom, já que é assim, então vamos ver o que a gente pode fazer sobre metano. Todas as empresas multinacionais que trabalham com nutrição e ração, essas coisas, aditivos, estão trabalhando num pozinho mágico que vai reduzir o metano da fermentação. E tem vários ali no mercado que já estão no mercado. Mas é assim, claro, porque você tem que ir lá e comprar o produto. Tá? Então, claro, se eu sou uma empresa, eu quero fazer um produto que também no saquinho, que o cliente vai ter que comprar todo dia, todo mês. Certo? Por que uma empresa dessa vai oferecer uma solução que é custo zero e permanente? O que é custo zero e permanente? Melhoramento. E se eu grupo de gado? Então nós começamos então a calcular. A Embrapa fez alguns trabalhos, equações para estimar metano, baseado no consumo do animal, desempenho do animal, a composição, a fibra na dieta. A gente pegou essas equações e aplicamos aos dados que a gente tem das provas de desempenho. Certo? Outra vez agradecendo o Rancho da Matinha, o que a gente vê? Eu coloco muito da Matinha por quê? Porque ele tem maior acerto de dados de eficiência alimentar no Brasil. É que vem fazendo há mais tempo e mais grande escala. Então a gente vê, por exemplo, a produção de metano por quilo de ganho de peso, temos diferenças altamente significativas entre os grupos de carne também. Então, ao mesmo tempo que eu estou selecionando um animal que come menos e ganha mais, que é mais lucrativo, que tem uma manutença mais baixa, como se isso for a pouco, esse indivíduo também produz menos metano. Óbvio, tem menos alimento para fermentar. E está dando isso. O que acontece na linha do tempo? É isso. Uma queda de 1,6% ao ano na emissão de metano. É pouco. Faz isso 20 anos para ver o que vem. Em 20 anos, o efeito é muito maior do que qualquer dos produtos que estão no mercado para alimentação. Não sei. Vai virar terra? Não sei. Eu vou saber hoje à noite, eu acho. Ou talvez amanhã, né, Fernanda? Esse é o trabalho que a gente vai apresentar no Congresso de Animal Science esse ano. Estou esperando a Larissa mandar as análises. Certo? Então, preocupa um pouco como criador, a gente olha, mas todo ano tem nova técnica, o negócio é enorme, como é que a gente interpreta isso tudo? Certo? Mas essas novas técnicas é porque essas características que vêm surgindo têm uma importância econômica. Certo? Às vezes fica criando ideia para a gente analisar, mas fiquem atentos, isso aqui pode vir a acontecer. Então, aguardar. O Pietro ontem fez uma fala muito legal, tá? E eu tenho ele como uma referência. Eu acho que um dia o setor pecuário do Brasil tinha que fazer uma estátua para aquele cara. Porque essa transformação que aconteceu nos últimos 20, 30 anos nas raças equinas, nós devemos uma dívida muito grande com o Pietro.
os melhoristas fizeram a sua parte, nós fizemos, em escala pequena, nós fizemos a nossa parte, mas sem a tecnologia para multiplicar o material genético rapidamente, que chama IATF, que não teria sido na mesma velocidade, porque democratizou o processo de melhoramento. Eu posso gastar R$30 num sêmen, não sei se eu vou gastar 30 mil num touro excelente, certo? Então, eu tenho ele como referência. Ele falou uma coisa muito interessante. Agora, em termos de dados de campo, isso aqui mais uma vez dados do Rancho da Matinha, o que a gente vê quando a gente pega as novilhas que emprenham cedo, as 17 meses, e as que estão vazias? Tem uma diferença na gordura, como ele bem explicou, certo? A precocidade de acabamento está relacionada com a precocidade sexual. Tá? Então a gente vê essas diferenças na composição corporal. Ainda lá, a gente vê, então, por exemplo, os animais classificados para AO, para espessura de gordura na costela, espessura de gordura na garupa. Parece uma diferença de classificação entre as positivas, prenhez positivo e prenhez negativo. É gritante. Tá? É inverso para os animais elite. Certo? Então, os dados são, assim, contundentes. Quando a gente vê aqui na genética aditiva, a gente vê as novilhas que ficaram prenhes, as que ficaram vazias, parece uma diferença. Tá? Então, o dado de campo comprova tudo aquilo que o Pietro falou ontem. Certo? Ainda na genética aditiva, a gente pode ver então a probabilidade de prenhez aumentando conforme aumenta a espessura de gordura dessas novilhas. Certo? Eu acho que isso aí já é ponto passivo, não tem mais o que discutir. E correlação genética. Isso aqui são já dados antigos, né, Fernando? Lembra? Fernando? A gente olhou então as correlações entre o 3P e a adenoide, acabamento e tal. Agora, uma coisa que o Pedro falou, ele já foi embora, né? É uma pena, porque com todo o respeito que eu tenho por ele, às vezes ele não tem que concordar com tudo. A ciência é assim, a gente tem debates, né? Ele falou algumas coisas que eu não concordo. Então, por exemplo, quando ele falou de precocidade sexual e eficiência alimentar, eu acho que ele cometeu um grande equívoco. Certo? Nós fizemos um trabalho com 4.381 animais. Como eu já tinha mostrado aqui, a heredabilidade do CAR 0,19, mantém-se então 0,193, certo? Mas também olhamos as correlações com outras características. E o que a gente vê aqui? A tabela tem muita coisa, mas só para mostrar. A correlação entre o consumo alimentar residual e o 3P é a média de correlação genética 0,112. Mas, olha só o intervalo de confiança. Não é diferente de zero. Entendeu? Quando o intervalo de confiança vai do negativo para o positivo, o zero está ali no meio. Ou seja, esta média não é diferente de zero. Então, nós podemos afirmar com bastante confiança que a correlação genética entre a eficiência alimentar e a precocidade sexual é zero. Para vocês, alunos ali, quando o cientista fala, a gente não pode provar nada, só pode desprovar. Certo? Então, a hipótese sempre é o negativo, certo? Então, quando a gente fala não é diferente de zero, é a nossa forma, estatisticamente, de falar é zero. Tá? Então, isso aqui para mim é convincente. Fenotipicamente, com carcaça e acabamento, a relação é espetacular. A eficiência alimentar é zero. Tá? Então, podemos selecionar com força e vigor. Também, muita gente que fala
animal mais eficiente, ele é mais magro. É fato, depositação de gordura é muito mais caro energeticamente que a deposição de tecido magro. Só que quando a gente olha os dados, a correlação também aqui não é diferente de zero. Okay? Então não estamos selecionando animais mais magros. Tá? Eu não, pessoal, Bob, o que você acha? Eu não acho nada. Vamos medir esse negócio, calcular e a gente sabe. Eu não acho nada. Então, essa medição de espessura de gordura, obviamente, nós vamos ter contribuições para a qualidade da carne, que tem a ver com a coloração, o sabor, a suculência, um pouquinho de efeito de maciez, quase nada, certo? E no frigorífico, na indústria, essa capa de gordura é muito importante. Primeiro porque ela tem um isolamento térmico que evita o resfriamento muito rápido da carcaça, que leva a encurtamento do sarcoma, no caso mais duro. E também evita um pouco da evaporação, da quebra de frio. A carcaça vai perder 1, 2, 3%, mas se não tiver nenhuma capa de gordura, perde até 10, 15%. Gotejamento e evaporação. A gordura, então, na indústria, ela protege a carcaça. Mas as outras contribuições da gordura, por exemplo, eficiência na estação de monta, se eu entro na estação de monta com fêmeas que têm um grau de uma condição corporal mais sadia, a fertilidade vai ser outra. Tá? Vaca magra é difícil de emprenhar. E novilha que não chegou no grau de acabamento não vai emprenhar. Tá? O Piotr explicou muito bem como é que funciona. Tá? Melhores índices reprodutivos e maior precocidade sexual. Então, como o título que me foi dado, que eu não faltaria em nada, fala sobre carcaça e outros. Aqui vem os outros. Então, a gente é um país exportador, né? O Brasil é um país exportador de carne, mas tem sido exportador de carne commodity. Então é difícil entrar nos mercados com carne de qualidade. A queda de barreiras sanitárias, de lactose e demais, nós temos a oportunidade de aproveitar esses mercados. Certo? Nós temos que começar com material genético bom. Um amigo meu que tem uma vinícola lá na Califórnia, eu pensei, eu posso adquirir uma carga de uvas excelentes e estragá-las e fazer um vinho ruim. Eu não posso ter uma carga de uvas ruins e transformar no vinho ruim. Tá? Então, nós temos que começar com uma base de material genético de boa qualidade. Nós temos tecnologia para identificar os animais e multiplicá-los. Certo? Isso vai passar por fotografia, variação genética, hoje com marcadores, genômica, a parte de tecnologia reprodutiva. Nós temos uma faca e a queijo na mão. É só trabalhar de uma forma séria, ordenada, que o resultado é previsível e garantido. Eu falei que eu ia... Faz tempo, né? Eu estou seguindo o exemplo do meu guru aqui, não dá nem bola para isso. Eu falei um pouco do índice econômico que a gente desenvolveu, porque todos os nossos clientes, acho que sem exceção, participam de um ou mais programas de melhoramento genético. E a maioria deles usa e depende dos programas. Tá? Todos eles desconfiam. Desconfiam porque uma DEP é uma diferença esperada na progênie. É um cálculo estatístico. É uma média da população do que a gente espera que um determinado reprodutor vai deixar dos seus filhos. Mas existe variação de segregação gênica, nem todo filho daquele pai vai ter o mesmo conjunto de alelos, então tem uma variação. E essas variações, às vezes, causam frustrações no criador. Certo? Então, ele gosta de ver qual é o resultado que aquela escolha genética, aquele acasalamento está dando na fazenda dele ou dela. Então, a gente trabalha com fenótipo.
Eu não mexo na área de avaliação genética, essas coisas, porque eu nem sei fazer esse treino, não entendo nada disso aí. Mas eu sei calcular média. E eu sei fazer conta da financeira. Então, o que a gente fez? A gente pegou... Então, primeiro, o que a gente quer? Um método simples e prático. Tudo que eu faço é simples e prático. Eu sou meio burro, eu só sei entender coisa que é simples e prática. Tá? Então, tem que ser simples e prático para identificar os melhores e piores animais dentro das condições ambientais de manejo. Tá? Estamos usando dado fenotípico para complementar as avaliações genéticas. Nunca substituir. Eu quero deixar isso muito claro. Então, quais são as características que nós coletamos rotineiramente? Bom, é peso, normalmente é o sobreano, né? Peso, perímetro, retorno longo, gordura subcutânea, eficiência alimentar em alguns casos. Ainda são poucos. Tá? Mas se a gente quer fazer um índice bioeconômico, se eu não sei quanto custa, eu não consigo fazer essa equação. Sinceramente, me desculpem, mas qualquer índice bioeconômico que não incorpora custo de produção, para mim, não me interessa. Bom, tudo isso aí, obviamente, respeitando grupos contemporâneos. Apesar de que não é uma avaliação genética, é uma avaliação fenotípica, eu não posso comparar grupos contemporâneos que tem um manejo totalmente diferente, dieta totalmente diferente, uma administração diferente. Não vira nada. Eu tenho que respeitar o grupo contemporâneo da mesma forma que a avaliação genética respeita, senão não vira nada. Então, aqui eu tenho mais as porcentagens que nós definimos de ponderação no índice, para peso, AO, acabamento, eficiência alimentar e PE. Com exceção do perímetro, esses valores foram baseados no custo ou na remuneração para cada característica. Tá? Peso, eu sei quanto que, numa média de 30 anos, numa série temporal, eu sei quanto que vale a arroba de peso. Certo? Vai na equação. Quando tem um programa de bonificação para acabamento de carcaça, pode ser 1%, 2%, 4%, 6%. Digamos uma média de 4%, uma carcaça acima de 4, 6 milímetros, eu sei quanto vale aquela característica. Eu coloco aquele valor dentro da equação. Tá? Mesma coisa com a área do lombo. Eu sei quanto que 1 centímetro a mais de área do lombo corresponde no peso da carcaça, no rendimento da carcaça. E se eu sei quanto que afeta o rendimento, eu posso calcular qual é o valor agregado daquele 1 ou 10 centímetros a mais de álcool. Então, o cálculo é baseado nesses números, não é porque eu achei que era 40% ou 15%. O único que eu não tinha número para colocar foi o perímetro. Aí eu botei o dedo na balança e falei, não, vou botar 15% porque eu quero continuar a considerar a precocidade e a fertilidade do animal. Eu vou botar ele, botar a mão e falar, vai ser 15%. O resto, tudo baseado em cálculo econômico. Aí nós fomos fazer testes. Então tá, vou calcular, fazer o hidro-rebanho. Como é que isso funciona na prática? Porque eu fiz achando que ia dar certo, mas eu não acho nada. Quero ver como funciona. Aí pegamos uma safra de novilhas, que foram feitas protocolo, desafio, IATF, disseminadas, e deu essa taxa, o índice, nosso índice das prenhes e vazias, não deu diferença nenhuma. Eu falei, poxa, eu fiquei um pouco desanimado, né? A gente entra com brilho no olho, achando que aquele negócio vai ser maravilhoso e não deu resultado nenhum. Eu falei, bom, vamos olhar um pouco mais perto. A taxa de prenhez foi a mesma, mas olha só o número de inseminações. Tá? Os animais que emprenharam na primeira, o índice alto. Quando precisou de uma segunda, já mais baixo. Terceira, mais baixo.
E animais aqui com índice muito baixo, 5 inseminações por emprenhado. Entendeu? Então a taxa de prenhez é interessante? É interessante, mas isso aqui é mais interessante. Tá? Você sabe o que é 5 serviços? 100 dias de estação. Muita coisa. Tá? Então, fiquei mais animado. Parece que deu certo, sim. Agora, qual que é a relação desse índice com a avaliação genética? Bom, voltando aos dados da NCP, tem o MGTE, nós vemos que eu coloco os animais em 4 categorias, 1, 2, 3, 4 estrelas. Tá? Aí você vê que os animais de 1 estrela tem um MGTE mais baixo e, obviamente, tem, ainda bem, né, que o fenótipo corresponde a DEP. Imagina se não correspondesse. Mas, obviamente, com variação. Essa variação é que deixa o cara frustrado. Em termos de MGTE, top é simplesmente o inverso. Tá? Mesma coisa com o 3P, para os animais de 4 estrelas, 3P mais elevado. O inverso. Então, a gente está usando isso já há alguns anos. Nós temos clientes que vendem seus touros na fazenda por telefone baseado nas estrelas. O cliente já liga lá e fala, ó, estou precisando de um caminhão de touros, mas só quero 4 estrelas, o preço é X. Ah, não, mas está botando de 3 estrelas. Está vendendo desse jeito. Bom, então já estou chegando no fim aqui. Lá na Confiança, a gente já vem fazendo provas de desempenho desde 2018, né? E ele me ligou há 2 semanas atrás e falou, como é que está a evolução do rebanho? Eu falei, não, vai NCP, vai NCP, faz PMGZ. Como é que está a evolução? Você olha lá, você vê, não quero saber a evolução das DEPs, quero saber a evolução fenotípica. Tá? Quero ver se nós, realmente o fenótipo está acompanhando esse trabalho com a seleção. Então, aqui nós temos o peso ao final de cada prova, a gente faz as provas de eficiência lá, e está aumentando ao longo do tempo. Aqui está o ganho de peso, safra após safra, o que está acontecendo naquele rebanho. Tá? Aqui nós temos ingestão de matéria seca, está mais ou menos igual, mas a conversão alimentar, os quilos de matéria seca ingeridas pelo quilo de ganho de peso, vem caindo safra após safra. Ou seja, está indo na direção certa. Aqui nós temos área de odilombo, macho e fêmea. Aqui nós temos acabamento, macho e fêmea. Aqui nós temos marmoreio, porcentagem de gordura intramuscular, macho e fêmea. Aqui ainda tem uma altura. Eu ainda não consegui entender essa queda na altura das fêmeas, mas eu acho que tem a ver com a questão das precoces. E ao mesmo tempo nós temos o desafio das precocinhas, que estão baixando a altura do gado. Ninguém está selecionando por freio, mas está acontecendo naturalmente. Certo? E aqui nós temos então o perímetro total, as médias. Para ter um número muito fácil de entender, eu sempre calculo a margem arroba, ou seja, eu tiro o lucro, o custo de produzir uma roupa, menos o custo. É a margem. Certo? Um número muito fácil de entender. Eu sei quanto comeu, eu sei quanto traiu, foi mais simples do mundo. Então essa margem vem aumentando também, a manteiça vem caindo. Certo? Eu estou começando a desconfiar que esse negócio está certo, Pedro. Eu entrei um pouco cético, mas depois de 30 anos nesse negócio, estou começando a achar que está certo. Nós somos muito abençoados, além dos amigos e parceiros e clientes, nós temos uma equipe de campo muito top. Tá? Meu Fabiano Araújo, meu aluno e sócio, Yuri Cajara, meu amigo aluno e sócio, Thiago, Álvaro,
Isso aqui foi, todas as certificações foram feitas lá no Rio Grande do Sul. E esse pessoal aqui do Centro-Oeste não está acostumado com o frio de lá, né? Então é tomar chimarrão, comer churrasco, botar as vestimentas lá para aguentar o frio. Tá? Isso aqui foi em dezembro, numa fazenda, tem nossa equipe de campo, nossa equipe de laboratório, nossa equipe de analistas também. Este ano já entraram mais 2 que não estão na foto. Tá? Nós vamos tentar continuar massificando esse negócio. Ok? Estamos também com um projeto na mesma ideia de massificar e de repente levar isso para o ambiente ligado comercial, tá? Porque é caro, o equipamento é caro, a técnica é caro fazer ultrassom. Então eu aprovei o projeto na FAPESP, o PIP na FAPESP, para desenvolver um sistema de câmeras inteligentes. Certo? Então a gente coloca as câmeras aqui sobre o animal, tem uma visão de cima para baixo, câmeras 3D, muito espectral. Tá? Foi no caso, a posição dos aparelhos. E então tem todo o algoritmo para fazer a segmentação da imagem, medir a convexidade do animal, certo? E com isso, então, a gente calcula, no caso, por exemplo, o acabamento na garupa, a gente tem uma correlação de 92% entre o peso observado e o estimado pela câmera. Tá? Então a tecnologia nunca para, né? A gente está sempre investindo e fazendo nada. Ganhar dinheiro que é bom a gente não sabe, mas pelo menos a gente inventar moda, a gente é bom de inventar moda. Tá? Então isso aqui é uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo que eu acho que pode vir a contribuir bastante no ambiente comercial, de baixo custo e mais grande escala. Certo? Bento e Joanir, vocês são os caras. Tá? Eu quis deixar esse recado para vocês. Ontem a gente teve N depoimentos e tem tantos outros que estão lá fora que não puderam vir e fazer isso. Eu acho que vocês já pendurou, está prestes a pendurar a chuteira, você pode fazer isso de coração cheio. Vocês cumpriram a sua missão. E além de cumprir a missão, vocês estão passando o bastão para a coisa continuar a fluir, continuar melhorando. Tá? Meus parabéns para vocês dois. A missão dada é você cumprir, companheiro. Eu prometi fazer uns comentários aqui, tá? Para os alunos que ainda estão ingressados na escola. Quantos falam inglês fluentemente? Não é tão bom que só não tem tempo, não. Tá? Se eu perguntar, how's your English? Quem falar sou, está reprovado. Tá? Vocês estão iniciando na carreira. Não sei se vai ser acadêmica, se vai ser pesquisa, se vai ser no âmbito comercial. Eu garanto 100% que vocês vão precisar comunicar com gente de fora. Não é necessariamente um norte-americano, pode ser um japonês, um chinês, um alemão, um francês, um africano. Sabe o que vocês vão conversar? Em inglês. Você vê que as publicações são em inglês. Você não tem uma carreira científica e técnica sem dominar o inglês. Tá? Então, isso é fundamental.